Olá pessoal, eu sou Regis Simão e hoje nós vamos falar sobre o Scrum, um método ágil. Vamos lá! Como eu sempre gosto de começar, eu começo pela bibliografia, né? E aqui nós temos os livros que eu li antes de começar a trabalhar com o Scrum. Esse amarelo é o Scrum, a arte do dobro, né? A arte de fazer o dobro pela metade do tempo, do criador do método Scrum, que é o Jeff Sutherland, né? É um livro que eu li mais recentemente. No início eu li esse livro, Desenvolvimento de Software com Scrum, o Agile Game Development with Scrum, e também um livro que me ajudou muito na parte do planejamento foi esse, Agile Estimate and Planning, do Michael Cohn. Vale a pena a leitura desses livros, ok? Regis, eu tenho que ler todos? Não, não precisa ler todos. Eu recomendaria você assistir o meu vídeo, obviamente, e ler esse amarelo e esse Agile Estimate and Planning, do Michael Cohn, que é um livro muito bom, tá? É aí que eu digo para você começar os seus estudos do Scrum. Antes da gente falar do Scrum, eu quero falar do ciclo de vida em cascata, o Waterfall. É importante a gente falar do Waterfall para que a gente lembre como era o contexto do desenvolvimento de software para quando os métodos ágeis surgiram. Um dos métodos do ciclo de vidas, né, mais utilizados na época era o Waterfall, cascata, que é esse aí, onde você primeiro levanta todos os requisitos do sistema, você faz, depois que termina todos os requisitos, define todas as funcionalidades que precisam ser construídas e todos os requisitos já devem ser implementados, você faz análise e projeto do sistema. E aí você faz toda a análise, todo o projeto do sistema e quando termina, você vai para a implementação. E aí você implementa tudo do sistema. Quando termina a implementação, você vai fazer o teste de tudo. O problema disso é que era muito demorado. E você, quando terminava uma fase, você ia para a seguinte, você não conseguiria voltar para a fase anterior e refinar alguma coisa. E isso demorava muito, levava 1 ano, 2 anos. E aí o cliente, o usuário final, só ia ter contato com esse software depois de 1 ano e meio, 2 anos da construção. E aí, se não ficasse satisfeito, você ia ter agora que resolver o problema ali, já com o software em produção ou já com depois de muito tempo e muito dinheiro investido. Esses são os problemas que a gente tinha nesse desenvolvimento com o ciclo de vida em cascata. Tentava-se definir todo o sistema no início do projeto, definia todo o sistema que ia ser construído, os requisitos. O cliente tinha que aprovar todos os requisitos antes de iniciar. Ele, sem ver o software, só lendo documentação e tudo mais, ele tinha que aprovar em alguns casos, né, o que os requisitos estavam corretos, que era aquilo que ele queria para que se fosse construído. Tentava-se projetar e implementar tudo de uma única vez, e isso demorava muito, demorava de 1 a 3 anos para terminar um sistema, né, de tamanho razoável. E o cliente só experimentava o sistema no fim do processo, 2 anos depois, por exemplo. Então, esse era o contexto de muito desenvolvimento de sistema que tinha por aí. Então, o que acontecia? Demorava muito. Às vezes não entregava com a qualidade, né? Não havia muito teste, com a pressa de entregar, né? Então entregava com a qualidade ruim.
O cliente não tinha experimentado, então ele podia discordar de algumas coisas depois, com o passar do tempo. E a gente sabe que, à medida que o negócio vai evoluindo, o sistema deve evoluir também. E aí, como o sistema passava 2 anos esperando essa construção, quando eu recebi o sistema, estava ali não adequado ao momento atual do negócio dele, né, para ele poder utilizar. Então, esses são os problemas e esse era o contexto do desenvolvimento de software antes do surgimento dos métodos ágeis. E aí, um ciclo de vida que era bastante utilizado em alguns casos e era mal compreendido na época, na década de 90, é o ciclo de vida interativo incremental. Mas com o surgimento desses métodos ágeis e de principalmente o Scrum, se tornou mais claro o entendimento, né, e esses conceitos de iteração e incrementos no desenvolvimento de software. Então, o que é que dizia esse ciclo de vida interativo incremental? Ele diz que você faz um esboço inicial do sistema que você quer construir, e aí, mas não detalha muito, não entra em muitos detalhes. E aí começa a construção. E aí você detalha, né? Constrói, valida com o cliente uma pequena versão e joga para o usuário final poder utilizar. Pega mais ou mudanças da versão anterior ou novas funcionalidades, detalha a especificação, constrói, implementa, testa, valida com o usuário e vai colocando versões intermediárias até o sistema estar completamente desenvolvido na sua versão final. O que nunca acontece, né? Porque sempre o negócio vai evoluindo, sempre novas necessidades vão acontecendo e aí você vai gerando novas versões, tá? Vai corrigindo o que não ficou a contento do usuário das versões anteriores e vai criando novas funcionalidades que são esses incrementos. Então isso é que a gente chama de interativo, que vai interando ali sempre nas mesmas atividades, construindo novas partes, né, novos incrementos, que são as versões iniciais, as versões intermediárias, aliás, que são entregues para o usuário final. Com isso, o usuário final ele consegue logo ter benefícios, né? Em vez dele usar o sistema completo daqui a um ano, que talvez não vai estar satisfazendo a necessidade dele, o que é que acontece? Ele começa a usar com 1 ou 2 meses, 3 meses, não o sistema completo, mas uma parte que já pode agilizar o negócio dele, ele já começa a ter retorno desse investimento, né? Então, é isso que é o ciclo de vida interativo incremental. E o Scrum, ele se baseia muito fortemente nesse ciclo de vida interativo incremental. Essa figurinha que eu tirei de um site do Jorge Aldi Kotick, Jorge Aldi, também conhecido como Kotick, né? Ele tem um livro 360, Scrum 360, que eu fiz há muito tempo esse curso dele, né? E eu tirei essa figurinha aí, então estou dando os créditos aí ao Jorge Aldi, né? Para dar sua figurinha. E aí ele foi excelente nessa figura, onde ele capturou a essência e a combinação do ciclo de vida em cascata, né? Onde aconteciam as etapas, e ele encaixou essas etapas no ciclo de vida do Scrum. Então, ó, o Scrum ele faz uma elicitação inicial, que é aquele esboço inicial, faz um planejamento, e aí ele usa lá, ele identifica as funcionalidades, as histórias de usuário, que é o termo mais usado nos métodos ágeis, e aí
ele faz um planejamento inicial, dando prazos, né, dizendo o que é que vai dentro de cada etapa ser construído, né? E aí ele começa a iteração, ciclos de tamanho de dias de tamanho fixo, né? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E aí ele, que a gente chama aqui no Scrum, a gente chama de sprints esses ciclos. É um sprint, né? Como se fosse uma corrida para a gente entregar no final aquilo que foi trabalhado, planejado para ser entregue no final de cada iteração e de cada sprint. E aí você pode ver, como a gente faz só um esboço inicial, a gente precisa detalhar, tirar dúvidas com o usuário, a gente precisa planejar, e aí eu vou falar um pouco mais sobre esse planejamento um pouquinho mais à frente. Onde você, eu terminei as histórias desse meu ciclo, eu fico parado até terminar os dias que faltam? Não, eu vou lá para frente, eu puxo as histórias de usuário ou as funcionalidades que estão mais à frente, planejadas para agora e já vou desenvolvendo, né? Aí disse, não, olha, eu estou atrasado, eu não vou conseguir entregar. Aí, ou então seria outro acompanhamento a se fazer de planejamento, nessa faixazinha azul. E aí eu não consegui terminar, eu só consegui terminar essa, eu vou replanejar para as próximas sprints, para as próximas iterações, poderem acomodar esses requisitos, itens de backlog que nós não conseguimos desenvolver nessa sprint, tá? Então aqui a iteração é o que chama no Scrum de sprint, são esses ciclos. E observe que na construção eu sempre vou implementando, testando, mostrando para o usuário e tudo mais, até ter as entregas parciais, que são as validações que a gente vai ter. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, moçada, aqui encaixando, enriquecendo mais essa figura aqui do Scrum, o Scrum ele tem, além da sprint, que são esses ciclos iterativos, ele tem as cerimônias, que são eventos dentro dessa semana. Por exemplo, a semana de 15 dias, de 4 semanas, né? O que é que ele faz? Ele faz no início de cada semana um planejamento dessa sprint, ou planejamento da iteração. Ele vai dizer, olha, nós vamos construir de todo o conjunto que a gente identificou de funcionalidades nessa parte do esboço inicial, nós vamos nessa sprint construir essas 5 primeiras ou essas 10 primeiras. E aí ele vai, no planejamento da sprint, ele vai dizer para o usuário, vai escolher junto com o usuário, que a gente já vai dar um nomezinho especial para ele, que são os Product Owners, né? Que nós vamos construir esses itens de backlog ou essas funcionalidades. E aí, ao final de cada interação e começo da interação seguinte, há um novo planejamento. Nesse planejamento, nós vamos dizer, olha, nós não conseguimos fazer, ou nós conseguimos fazer tanto que puxamos novas funcionalidades ou itens de backlog, que a gente vai chamar de item de backlog, que eu vou daqui a pouco falar mais sobre ele. E aí você faz o planejamento, o replanejamento dessas etapas. Eu vou, né, num curso que estou planejando, eu vou mostrar como fazer esse planejamento, tá? Ok? Aqui é só a teoria do método Scrum. Então, ao início de toda sprint, há um replanejamento. Por quê? Porque a gente pode não ter conseguido desenvolver tudo que tinha planejado para a sprint anterior, ou a gente foi tão rápido que a gente puxou novas funcionalidades, ok? Ao final de cada sprint,
eu vou chamar os meus usuários e vou mostrar o que foi implementado realmente e já vou disponibilizar para o usuário testar, que é a validação da sprint. Então, ao final de toda a sprint, nós vamos ter a validação da sprint, que é um evento que a gente chama lá uma manhã, 3 horas numa manhã do último dia da sprint. A gente chama o cliente e vai navegar pelo sistema com ele, mostrando o que foi, como é que funciona e tudo mais. E vamos liberar para ele testar, para homologar, que a gente chama homologar, essa versão que a gente construiu aí na sprint que acaba de terminar. A terceira cerimônia é a retrospectiva da sprint, que é um momento de melhoria do desenvolvimento. É nesse momento que a gente chama só o time de desenvolvimento. Eu já tive experiência de chamar o cliente para participar da retrospectiva e foi muito positivo também, tá? Mas normalmente a gente chama só o time de desenvolvimento. E aí o que é que acontece? A gente conversa com o time, vê o que não foi bom para melhorar, o que foi bom para repetir e o que é que a gente não fez que poderia melhorar o nosso desenvolvimento. Então, se a gente estava fazendo alguma atividade que não foi boa, a gente vai tirar. Se a gente estava fazendo uma atividade que foi boa, apresentou bons resultados, vamos continuar fazendo ela. Então, é para isso que serve a retrospectiva. Tem mais uma cerimônia, que é a reunião diária. Bem aqui embaixo, olha. Eu tirei essa figurinha aqui da internet, tá? Ela não é minha, tá? Eu tirei essa figurinha aqui da internet, que é o ciclo de vida do Scrum, tá? Que é uma reunião diária. Aqui está aqui as cerimônias, ó, planejamento da sprint, revisão da sprint, retrospectiva, e tem a reunião diária. Essa é a quarta cerimônia. Essa quarta cerimônia, todo dia, no mesmo horário, você se reúne com a equipe para dizer o que foi que você fez de ontem, da reunião diária de ontem até hoje. Se você tem alguma coisa que está lhe atrapalhando, lhe impedindo de continuar esse trabalho, porque aí alguém, que eu vou já dizer, que é o Scrum Master, vai tirar esse impedimento de você para que você continue produzindo. E depois você vai responder a pergunta, o que é que você vai fazer de hoje para amanhã, né? Isso, moçada, é um acompanhamento do desenvolvimento, é uma atividade do planejamento, de acompanhamento, da gestão do desenvolvimento, ok? Beleza? E aí ele define, ó, além das cerimônias, ele define o Scrum 3 papéis, que é o Product Owner, o Scrum Master e a equipe Scrum. E aqui nós temos alguns artefatos, que são os Product Backlog, o Sprint Backlog e o gráfico Burning Down. É por isso, moçada, que algumas pessoas dizem que o Scrum ele é prescritivo, porque ele prescreve alguns papéis, cerimônias e artefatos. Eu particularmente gosto. Por quê? Porque para quem está começando, para quem não tem experiência, é um guia de como fazer. Tá certo? Ok? Obviamente, com a sua experiência e com a evolução do time do desenvolvimento, você pode abrir mão da prescrição e modificar algumas coisas. Tá legal? Não ficar preso só porque o método diz a como fazer. Mas você pode evoluir colocando novos artefatos, colocando novas cerimônias, tirando cerimônias. Vou dar um exemplo. Eu gerenciava uma equipe que a equipe era tão boa, tão autônoma, que a gente diminuiu as reuniões diárias para 2 vezes na semana. Em vez de ser todo dia, 2 vezes na semana. Tá legal?
Por quê? Porque quando tinha algum impedimento, eles me procuravam e a gente já tirava esses impedimentos. Não precisava esperar a reunião diária para a gente tirar impedimentos. Tá legal? Então, também a gente pode evoluir desta forma. Falando aqui dos papéis, moçada, eu gosto muito dessa figurinha, eu também tirei essa figurinha aí da internet, achei muito interessante, por causa desse filtro aqui, ó, por causa desse filtro. Nós temos aqui o Product Owner. O Product Owner é o dono do produto, né? É como se fosse uma pessoa ou um grupo de pessoas que conhecem muito bem do negócio, né? E priorizam as funcionalidades, as histórias que a gente vai desenvolver, que aí eu vou passar a chamar aqui de itens de backlog. Vou chamar de itens de backlog, que é uma terminologia do Scrum. E aí você, o Product Owner é esse rapaz que vai, ou essa moça, né, que vai interagir com o cliente, a pessoa que está pagando, com o pessoal de marketing, com usuários finais do sistema, e vai definir e vai priorizar as funcionalidades. Ok? E aí, nós temos aqui o Scrum Master. O Scrum Master é o rapaz responsável por conhecer bem o Scrum e orientar a equipe todinha nesse desenvolvimento. E aí ele é que é responsável por tirar os impedimentos que a equipe de desenvolvimento vem a ter. O que é um impedimento? Está com a dúvida do requisito e não consegue usuário para implementar. Então, ele remove esses impedimentos que a equipe de desenvolvimento, porventura, vem a ter. E nós temos aqui o time de desenvolvimento, formado por modeladores, projetistas, programadores, testadores e tudo mais que tenha, documentadores que possam participar do desenvolvimento. E esses três papéis aqui, moçada, eles formam o que a gente chama de Team Scrum. Team Scrum. E eu costumo dizer para os Product Owners que o sucesso de um sistema, de um software, não é sucesso do Product Owner, é sucesso do time Scrum. Mas o fracasso também não é só do time do desenvolvimento, é de todo mundo do time Scrum, Product Owner, Scrum Master e tudo mais. Então, na verdade, o sucesso e o fracasso depende, né, de responsabilidade desses três papéis, ok? Então, o Scrum Master garante que o time conhece o Scrum e executa corretamente o Scrum. Garante que o time realize as práticas definidas pelo próprio time. O time pode estabelecer práticas, por exemplo, a hora em que a reunião diária vai acontecer. Se vai acontecer todo dia, se vai acontecer 2 vezes por semana, por exemplo. Então, são regras do time, né? E o Scrum Master, ó, vocês estabeleceram. Então eu vou fazer cumprir as regras que o time estabeleceu. E também retira os impedimentos do time, resolve os problemas e faz o time continuar sempre trabalhando num ritmo sustentável. O Product Owner é a interface da equipe de desenvolvimento com o stakeholder e os usuários finais. É como eu disse, ele faz o meio de campo entre os usuários finais e todos os interessados no sistema com o time de desenvolvimento, para não haver interferência no desenvolvimento. Define que funcionalidades serão feitas pelo time, definindo assim um produto backlog. O produto backlog, pessoal, é um artefato onde é uma lista de funcionalidades que vão ser construídas, ou de histórias de usuários, ou de pequenas porções de código de negócio que vão ser construídas e etc.
prioriza estas funcionalidades nesse produto backlog, as funcionalidades estão priorizadas, maximizando o retorno do investimento, né? Então vamos construir primeiro as funcionalidades mais importantes. O time de desenvolvimento constrói e entrega um conjunto de funcionalidades do produto backlog ao final de cada sprint. São auto-organizados e autogerenciados. Uma equipe ela é multidisciplinar, ela tem testador, ela tem analista de requisitos, ela tem implementadores, né? Tem documentadores e etc. E nós temos também, é desejado que nós tenhamos os profissionais T, que eles são muito bons na implementação, mas se precisar fazer teste ele vai fazer, se precisar fazer um requisito ele vai fazer, né? Então é o profissional T. Ele é muito bom numa área, mas ele pode atuar em várias outras áreas. Quanto aos artefatos, nós temos aí o produto backlog, o sprint backlog, que eu já botei aí uma planilha. Você pode construir o produto backlog e o sprint backlog numa planilha Excel, por exemplo. E o gráfico burn down é um gráfico para você fazer o acompanhamento. Então, o que é o produto backlog? É a lista priorizada de todas as funcionalidades para o produto, né? E é independente de release e sprint. Ou seja, todas as funcionalidades que a gente acha que o sistema vai ter, a gente vai listar nesse produto backlog. Pode ser uma planilha com as funcionalidades, né? Pode mudar ao final de cada sprint, incluindo que se a gente achar que tinha alguma funcionalidade ou história de usuário que a gente não tinha identificado, a gente pode incluir, pode remover, alguma pode perder importância, né? E ser removida, ela pode ser simplesmente repriorizadas, né? Mas pode ser uma lista, pode ser uma planilha, pode ser um sistema onde você liste as funcionalidades, tá? O sprint backlog é o subconjunto dessa planilha. Normalmente não, devem ser as histórias mais alta prioridade que vão entrar na próxima sprint. Então é um subconjunto de maior prioridade do produto backlog que vai ser construído naquela sprint, tá? É o sprint backlog. E o gráfico burn down é um gráfico onde, né, às vezes o pessoal coloca aqui horas, às vezes coloca a quantidade de itens, bota os itens de backlog, e aqui coloca as sprints planejadas. Quantas sprints nós vamos precisar para fazer todo o backlog? Aí traça a linha ideal, ó, né? Somando lá a quantidade de horas ou a quantidade de itens de backlog e descendo até o final da última sprint. E vai acompanhando. Ao final de cada semana, ele vê lá, olha, tá aqui, ó, a gente tinha 160 histórias, mas com uma semana ou 2 semanas, dependendo do tamanho da sua sprint, você desenvolveu aqui, ó, 20, 40, 60 histórias. Então, ó, eu tinha planejado 20, mas nós conseguimos fazer 60. Eita, 60 horas aqui no caso, né? Eu tinha planejado 20 horas de trabalho, mas nós trabalhamos 60 horas do que estava planejado. Então, nós estamos à frente do nosso planejamento, nós estamos adiantados. Mas também quando você está em cima da linha ideal, você está atrasado no seu projeto. O ideal é que você esteja sempre perto dessa linha azul, que é a linha ideal, ok? Então, essa é a leitura de um gráfico burn down. As cerimônias, eu já falei, só vou ler aqui, já expliquei elas, eu vou ler aqui alguns itens para a gente relembrar, que são planejamento da sprint, reunião diária
revisão, validação da sprint, retrospectiva da sprint. O planejamento da sprint revisa a lista de histórias, se não for a primeira, incluindo ou removendo as histórias e repriorizando, se não for a primeira sprint, né? Selecionam as histórias obedecendo a ordem de prioridades que cabem na sprint. É o que a gente chama de velocidade, né? Que é um conceito que eu vou falar no curso, né? Na parte prática do curso. Reunião diária, também conhecida como stand-up meeting, pois sugere que os participantes fiquem em pé para que ela seja breve. Todo dia, né? Tem reunião diária, no mesmo horário. É bom frisar isso para que a equipe seja auto-organizada e os próprios desenvolvedores puxem. Se ninguém comparecer, pessoal, uma reunião diária, vamos lá. E se ninguém chamar, Regis, como é que faz? O Scrum Master vai lá e chama todo mundo. Cada participante responde a 3 perguntas. O que você fez de ontem até hoje? O que você vai fazer de hoje até amanhã? Tem algum impedimento? O Scrum Master deve anotar os impedimentos e procurar resolvê-los. A revisão ou validação da sprint, realizada no último dia da sprint, normalmente na parte da manhã. Reunião onde os stakeholders e o time Scrum interagem para discutir as entregas da sprint, o que foi implementado, o que foi construído. É interessante que os usuários tenham experimentado as funcionalidades entregues. As funcionalidades não forem validadas, as funcionalidades que não foram validadas voltam para o backlog para a reavaliação do planejamento. Por exemplo, se o cara não gostou de alguma funcionalidade, quer mudar alguma coisa, ele volta e aí no começo da próxima semana, no próximo sprint, ele vai ser repriorizado lá no planejamento da sprint. A retrospectiva da sprint, realizada no último dia da sprint, normalmente à tarde, só o time Scrum participa, fazer um brainstorm para cada pergunta. O que foi bom e devemos repetir, o que foi ruim não devemos mais fazer, e o que não fizemos e seria bom fazer. E aí, moçada, não é só responder isso, é elaborar um plano de ações. Que atividades vão ser feitas, que atividades vão ser evitadas, e aí o Scrum Master vai tratar de fazer com que esse plano de ações seja executado. Importantes aqui no Scrum são os pilares, são 3 pilares do Scrum. Primeiro é a transparência. Você tem que ser claro, o Scrum Master, o Product Owner, tem que ser muito transparente com a equipe de desenvolvimento, e a equipe de desenvolvimento tem que ser transparente com o usuário, com o Product Owner principalmente. É a questão da relação da confiança, é manter uma confiança e uma união na equipe de desenvolvimento, dizendo, olha, não foi possível fazer isso por causa disso, deixar claro e tudo mais, mostrar que não é falta de comprometimento, mas foram alguns impedimentos que atrapalharam o desenvolvimento, por exemplo. Outro pilar é o da inspeção. Por exemplo, a retrospectiva e a validação são 2 fases de inspeção. Uma inspeciona o produto, que é a validação, e a retrospectiva inspeciona o processo de desenvolvimento. E a adaptação. A adaptação é adaptar o processo para sempre melhorar, produzir com qualidade e replanejar itens que não foram aprovados na validação para que o produto saia um produto de melhor qualidade também, correto para o usuário final. Tá? Então são esses 3 os pilares do Scrum. Aqui, mais uma vez, só para reforçar, né, o ciclo de vida do Scrum, a gente faz uma visão, né, um estudo da visão, a gente faz um esboço inicial dos requisitos, gera todos os produtos backlog, todo o produto backlog, todos os itens do backlog.
E aí seleciona alguns desses, os mais prioritários, para a sprint e começa o desenvolvimento. A cada sprint, começo cada sprint refaz o planejamento, ao final faz uma validação retrospectiva, todo dia faz a reunião diária e vai lançando produtos no mercado até terminar o desenvolvimento daquele produto. E aí você tem o acompanhamento através de um gráfico Burn Down. E aí, a figurinha, sempre lembrando que não são minhas, né? Essa figura, por exemplo, é do Jorge Aldir, o Kotick, tá certo? Tá? E aí, que eu gosto muito, acho que foi uma sacada excepcional do Jorge Aldir, né? Tem o livro Scrum 360 dele, que eu também recomendo, ok? A leitura. Ok, pessoal? Muito obrigado. Hoje a gente fica por aqui.